muito bem, viajantes do planeta Terra, estamos renascendo por aqui de novo, junto com quem? Com o equinócio de primavera. E é exatamente sobre essa energia e sobre o que a primavera nos traz que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Bom, depois de uma temporada aí bem sumida aqui, né, dos nossos encontros, das nossas trocas, quem me acompanhou no meu último vídeo, inclusive, que eu fui olhar esses dias para saber, nossa gente, qual foi o último vídeo que eu fiz, que foi mais ou menos há um mês atrás, viu que eu estava passando por um processo com a minha mãe descobriu um câncer e ela tá nesse processo, né, eu sinto que essa doença é uma doença que ela traz questões para toda a família, ela movimenta toda a família. Então, foi mais ou menos aí um mês e meio de bastante intensidade, tendo que lidar com as coisas que apareciam, tanto a nível individual quanto a nível coletivo dentro da família, diretamente com a minha mãe também. Eu quero aos pouquinhos aqui também trazer para vocês os aprendizados e as experiências que eu tive e que eu estou tendo passando por essa situação, porque eu acredito que a vida real no dia a dia é como se ela fosse tecendo as teorias e o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa jornada. Então, passar por certas experiências na nossa vida prática muda muito a forma como a gente tá ali para encarar a vida. E aí eis que, né, estou aqui no meu processo pessoal e falei, bom, vamos retornar às nossas trocas, vamos renascer juntamente com quem? Com a primavera. Então, 22 de setembro, a gente tem aqui no hemisfério sul o equinócio da primavera. É o momento onde dia e noite têm o mesmo horário. Então a gente vai falar de uma energia que vem aos olhos do xamanismo, quando a gente está olhando a nossa roda medicinal xamânica e a gente vai olhar para a direção leste é onde o sol nasce, a gente vai olhar para a primavera. E a primavera, ela traz essa energia do renascimento, ela traz essa energia que você sai de um tempo escuro, que você sai do limbo, que você sai de um lugar muito sombrio, que é o inverno, é muito a energia do inverno, para você voltar para o mundo, para você voltar a florir, voltar a se conectar com essa energia solar, essa energia do fogo. E é exatamente isso que a natureza vai começar a trazer pra gente a partir de hoje, dia 22 de setembro. Então vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o que é isso da primavera e o que a gente encontra. Eu acredito muito, e a visão do xamanismo é essa, que a gente está completamente interligados com a natureza e os momentos que a natureza ela vive são os momentos que internamente a gente está vivendo também. Então, quando a gente está conectado, quando a gente está no fluxo dessa roda, a gente está conectado com as energias que a natureza está oferecendo para a gente enquanto ser humano, e é onde a gente então se conecta de fato com essa teia em de que nada está separado e todos estamos interligados. Então pensem, né, quando a gente estava aqui, a gente estava terminando o inverno, se a gente for olhar para os 3 meses do inverno, o que a gente viu? A gente viu muita secura, a gente vê a natureza de um lugar que parece que ela está dormindo, né? Onde tudo parece que está nesse lugar que é introspectivo, né? Ele é um lugar frio, ele é um lugar seco, ele é um lugar para dentro, ele é um lugar que a gente vai acessar as nossas sombras, em que a gente vai ter que olhar o que de fato a gente está deixando morrer e que não vai mais frutificar dali para frente, que não faz mais sentido. Quando a gente falou lá do nosso solstício de inverno, a gente está falando de um lugar dos anciões, né, da nossa ancestralidade. É o lugar que a gente senta e através dessa conexão com o ar, com essa fumaça do grande espírito, é que a gente vai receber as mensagens da nossa ancestralidade. É onde a gente vai parar um pouquinho e entrar num lugar de silêncio para se conectar e falar, tá, peraí, o que eu vou plantar daqui para frente, né? O que eu abandonei lá no outono, quais foram as folhas secas que eu deixei morrer lá no outono, vim concretizar essa morte no inverno, e aí num certo momento do inverno eu entro nesse silêncio interior, nessa introspecção, eu vou alinhar os meus pensamentos, espera aí, para onde que eu quero ir, deixa eu alinhar minha rota, deixa eu ver o que não faz mais sentido, e aí então eu planto as minhas sementes. O inverno é um dos períodos mais paradoxais da nossa roda xamânica,
dinâmica, porque é um período que parece que nada está acontecendo, porém, embaixo da terra, as sementes que a gente escolheu plantar, elas vão acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia, e quando elas chegaram no ápice daquela energia acumulada, é onde elas vão explodir os seus primeiros brotos para começar a florescer. E aí é onde a gente vai encontrar esse movimento aqui na primavera. Então, primavera vai trazer pra gente, se conectem à primavera. Primavera é quando você sai na natureza e você vê a beleza daquelas flores coloridas, né? Onde você vê aquelas flores dominando os jardins, é onde as árvores, né? Os ipês estão todos lindos, os ipês roxos, os ipês amarelos, e por onde você passa, você vê aquele entusiasmo. A primavera vem trazer pra gente a energia do entusiasmo, a energia da vontade de viver, de voltar para a vida, de sair das nossas cavernas um pouquinho, de sair daquela introspecção interna, daquele movimento que estava muito silencioso, e a gente começar a caminhar para onde? Para a vida. Ela é o início desse lugar externo de ir para fora e que vai ser culminado e que vai chegar no seu ápice quando a gente encontrar o verão. O verão, né, é a estação ápice do calor, é a estação ápice de você estar para o mundo. E a primavera a gente começa a dar os passos para isso. Então, quando a gente chega aqui, o que eu quero trazer para vocês de reflexão é sempre esse movimento interno, né? O que eu tô vendo fora e que eu vou encontrar dentro de mim. Então, além de toda essa energia de mais motivação, de mais entusiasmo, de mais vontade de fazer, de acontecer, é um lugar muito importante para nós que a gente chama de determinar com o espírito. Cada estação do ano, no xamanismo, a gente tem algum verbo que concretiza aquilo que está acontecendo. Então, a gente tem o corpo, que recebe, né? A mente, que entende, e o espírito, que determina. O que é determinar com o espírito? É quando a gente vai acessar esse lugar aqui no nosso coração, que é a nossa vontade interna, para que a gente faça decisões. Porque no inverno a gente vem num período, né, de muito desse silêncio, de uma praticamente de uma dormência. E na primavera não. A primavera, o convite é para a gente fazer, é para a gente realizar, é para a gente escolher. Então, quando a gente adentra a primavera, a gente é colocado, a gente é chamado, a gente é convidado a fazer escolhas. E as escolhas são assim, ó, você plantou ali algumas sementes. Quais são dessas sementes aquelas que você vai então de fato continuar regando e você vai de fato ver elas florescendo e fazer algo com elas? Esse é um grande chamado, por isso determinar com o espírito. E é determinar o quê? Determinar as nossas escolhas. Quais são as escolhas que você vai fazer nesse período da primavera, que são ações práticas para serem colocadas no mundo. Então, essas sementes são o quê? Os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos, aquela construção interior sua enquanto alma, né? Enquanto indivíduo. Então, o que é que você propôs a melhorar com você mesmo, a sua evolução espiritual, os seus hábitos, um hábito saudável. Então, agora eu vou me animar para praticar uma atividade física, para melhorar a minha alimentação, para ter bons hábitos. Deixei lá aqueles padrões para trás, aquelas crenças, aqueles paradigmas que não estavam mais fazendo sentido comigo e que a partir de agora eu vou me reconectar, então eu vou renascer a partir de mim mesmo, mas eu vou renascer para novas flores. Esse é o determinar com o espírito e sempre determinar com o espírito a partir do meu coração. Então você pode se perguntar assim, Aline, mas como que é isso, né? Como que é determinar com o espírito? Eu sei que eu estou determinando com o espírito quando eu estou alinhada com as minhas vontades interiores, quando eu estou alinhada com a minha voz do coração. E o que é estar alinhado com a sua voz do coração? A gente tem uma mente pensante que fica falando, que fica tagarelando o dia inteiro na nossa cabeça, e a gente tem a sutileza do nosso coração. Como que a gente vai perceber essa diferença de mente e coração? Com o animal totem que rege a direção leste, que é ninguém mais, ninguém menos que a grande, majestosa águia dourada. A águia dourada, como animal regente do leste, ela é aquela que voa mais perto do grande espírito e ela é a mensageira que tudo vê de um lugar mais amplo.
Então pensa comigo, a gente tá aqui, pezinhos na terra, você tá aí na sua casa, vendo a sua vida naquele nível, né, onde você tá. De repente, você sobe 15 andares e você chega lá em cima na cobertura. Como é ver sua vida lá em cima da cobertura? Como é escalar o alto de um coqueiro e ver a sua vida do alto de um coqueiro? Isso é a visão da grande águia dourada. É aquela que vê tudo de uma nova perspectiva, de uma maneira ampla. O que eu quero dizer? Quando estamos sentados na primavera, temos a oportunidade de ver com os olhos da águia dourada. E ver com os olhos da águia dourada é você ampliar a perspectiva da sua vida e sair daquele mundinho fechado que você está acostumado, aquela mimiseira mental. Então, ó céus, ó vida, nada vai, nada vem, não sei o que faço. É você sair desse lugar, que esse é um lugar de identificação, e você ir para uma expansão. Aqui a gente começa a ganhar expansão, principalmente porque a gente está falando de quem? De fogo, do elemento fogo. O elemento fogo aqui associado ao sol, ou seja, o sol, o grande central, aquele que ilumina tudo que ele toca. Então, ele expande tudo que ele toca. Também relacionado a quem? O masculino elevado. Porque quando estamos falando de leste, de primavera, de fogo, de águia dourada, estamos falando de um masculino elevado. O que é o masculino elevado? Aqui é a nossa energia, sim, masculina, elevada, porque ela tá numa consciência de que você vai viver essa energia do fazer, do agir, do ir para o mundo a partir de uma nova consciência. Uma oitava acima da sua consciência, porque você tá rodando a sua roda xamânica em espiral. Eu sempre trago isso como uma reflexão de que a gente não faz, né, os círculos parado numa dimensão estática, né? Numa 2D. A gente está fazendo isso numa 5D, é uma espiral em que você sim, todos os anos a gente vai passar outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão. Mas qual é a nossa grande sacada? Que a gente passe cada ano numa oitava acima da espiral, então é um degrauzinho acima. Poxa, ano passado eu tava nessas estações nesse degrauzinho, mas eu girei na minha espiral, então esse ano eu passo um degrauzinho acima, ano que vem um degrauzinho acima. Isso é elevar a nossa consciência e conseguir ver as coisas sobre uma nova ótica. Então aqui é a gente se conectar com um masculino saudável, um masculino em equilíbrio, um masculino que tem força para agir em prol daquilo que está conectado ao seu coração, e não a voz que fica tagarelando bli 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 na nossa cabecinha e que desconecta ou faz a gente ter escolhas que não estão alinhadas com o nosso caminho. Então, meus queridos viajantes, é um momento da gente viajar pela primavera com os olhos da grande águia dourada, com essa força do masculino elevado para fazer, para acontecer. Pensa, eu acho assim, cada vez é engraçado, né? Porque eu sempre trago muito isso para minha vida, que eu tenho as teorias, eu tenho muitas teorias, muitas das coisas que eu estudo, mas que as coisas, elas de fato, elas ganham vida e elas ganham sentido e elas ganham propósito quando elas são praticadas. Então aqui, quando eu faço um review assim da minha vida, né, e eu penso, o último mês de inverno que eu passei, foi um mês altamente letárgico, um mês altamente sem ação. Eu fiquei muito nesse lugar por conta da condição da minha mãe, muito dentro de um único assunto, nessa caverna e só com a ancestralidade, com a família. E aí, vejam bem, não foi 100% pensado. Vou fazer o vídeo no dia 22. Eu venho querendo voltar a gravar os meus vídeos já faz pelo menos uma semana e não existia essa ação dentro de mim, alguma coisa que ainda estava meio torta. E aí, de repente, o que acontece? Estar conectado com a natureza é ver isso. Opa, a dinâmica da energia mudou, a dinâmica da natureza mudou, é outra energia que está me rondando agora. E é o que me empurra para vir para a ação e estar aqui e reconectar e renascer com os meus caminhos, determinar as minhas escolhas e falar, tá, o que seu coração está pedindo agora? A voz do seu coração está falando para você caminhar para onde? E aí é a hora da gente começar
Imagina que vocês passaram aí 3 meses dentro de uma caverna, debaixo de cobertor, e a gente tem que começar a esticar o nosso corpo agora, a ganhar espaço, a sentir de novo o calor, o brilho. Por isso que a gente tem 3 meses de cada estação, porque a gente vai retornando. Aqui a gente está renascendo. É a mesma ideia, gente. Renascer, literalmente, é essa palavra. Você saiu de um lugar de morte para vir para um lugar de vida. Por isso que a sombra da primavera é a morte. Nossa, mas como assim, Aline, a sombra da primavera é a morte? Ué, porque a luz da primavera é a vida. Então, quando eu não estou olhando para a luz, eu vou olhar para a sombra, eu olho para o polo oposto é a morte. E por que a sombra? Para a gente tomar muito cuidado em não continuar perpetuando a mesma energética que a gente tinha no inverno. Não é mais a energética do silêncio, não é mais um momento de introspecção. Ah, então quer dizer, Aline, que durante 3 meses na minha vida eu não posso ter isso? Não, não é sobre isso, porque os movimentos introspecção e estar no mundo, o silêncio e a fala, eles são movimentos que estão acontecendo em ciclos o tempo inteiro, mas o importante é a gente saber que a energia primordial, a energia em essência da primavera é você estar no mundo fazendo, acontecendo, determinando e escolhendo. Alguns momentos vou ali, silencio, reconecto, mundo de novo. Alguns momentos vou ali, introspecção, fico comigo, vou agir no mundo de novo. Essa é a ideia central, certo? Temos os 3 signos regendo e ancorando a primavera, então vamos encontrar quem? Libra, no start na estação do ano. Depois a gente encontra Escorpião, depois a gente encontra Sagitário. Então, vamos trabalhar essas temáticas durante a nossa viagem pela primavera. E o que eu desejo muito do fundo do meu coração para todos vocês é que juntos a gente possa renascer, que a gente possa voltar a se conectar com esse brilho do sol, com esse calor do fogo. Então, é um fogo que transmuta. Cuidado, porque também é um fogo da destruição, então que a gente possa se conectar a esse fogo que é transmutador, que é um fogo que acende a nossa chama interna, que nos aquece, que nos coloca para movimento. O fogo, ele traz esse movimento. Que a gente possa estar conectados durante esses 3 meses com os olhos da grande águia dourada, aquela que ganha novos insights espirituais, que vê a vida sobre novas perspectivas e que a gente possa ver as nossas sementinhas brotando, as nossas sementinhas florescendo e que com certeza a gente mantenha essa determinação do espírito alinhado com o nosso coração, sempre ouvindo a voz que pulsa aqui dentro. A gente está numa mudança assim estratosférica da dinâmica do nosso mundo, do nosso planeta Terra. As energias estão transformando, os convites estão sendo outros para a gente enquanto ser humano. O planeta em si está na sua evolução enquanto um organismo vivo. Eu vou trazer mais sobre isso por aqui, mas eu espero que vocês possam se conectar um pouquinho com isso, se conectar com essa energia de primavera e voltar para essa ligação com a natureza e colocar isso no mundo, colocar seu brilho, colocar as suas vontades, voltar a ter ânimo, a ter entusiasmo, a ter energia para fazer aquilo que faz sentido para o seu coração. Então, lindo equinócio de primavera para todos vocês, se conectem com as flores, com as cores e com tudo aquilo que ressoa no seu coração. E por aqui, renascemos mais uma vez e seguimos em frente com a nossa viagem pelo grande planeta Terra.